crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, joinhas preciosas, como tem passado? Hoje estamos aqui para mais um momento da história. Isso mesmo! Você tem acompanhado as nossas histórias? Isso, que bom! Isso mesmo! Hoje nós vamos contar uma história que está lá na Bíblia. É, isso mesmo! E sabe de uma coisa? Essa história, o personagem dessa história, ele tem um livro inteirinho com o seu nome. Isso mesmo! E sabe onde está escrito? No Velho Testamento. Você já sabe de qual personagem nós estamos falando? Deixa eu ver. Vamos ver se você sabe? Então, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar a história. Já você vai saber. Lá na Bíblia, diz que lá na cidade de Uz, isso mesmo, Uz, tinha um homem. É, isso mesmo. Ele era muito rico. Você sabia que esse homem ele era muito rico? Sabe qual era o nome dele? Jó. Isso mesmo, Jó. Ele tem um livro inteirinho com a sua história. E ele tinha uma esposa, ele tinha muito dinheiro, crianças. Isso mesmo, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha 7.000 ovelhas. Camelos, ele tinha 3.000 camelos. E ele tinha jumentas, ele tinha 500 jumentas, 500 juntas de boi. Isso mesmo. Nossa, será que isso é muito dinheiro? Eu acho que é bastante dinheiro. E ele tinha muitos empregados. Como que ele ia conseguir cuidar de tudo isso sozinho? Então ele era muito rico. A Bíblia fala que ele era o maior de todo o Oriente. Então ele tinha muito dinheiro. E a Bíblia fala que ele era um homem reto diante do Senhor, que ele se afastava do mal. E ele era temente e ele agradava ao Senhor. É isso mesmo, crianças. Ele agradava ao Senhor. Ele não fazia nada de errado. E ele tinha muito mais. Ele tinha muitos filhos. Isso mesmo. Ele tinha 3 filhas e ele tinha 7 filhos. Bastante, né? Ele tinha uma família enorme e esses irmãos, eles se reuniam, eles comiam, eles faziam banquetes, eles se reuniam e se alegravam. É isso mesmo. E eles eram bem alegres e unidos e sempre fazendo o que agradava ao Senhor. E depois, crianças, quando eles faziam aqueles banquetes, Jó, ele ia lá e fazia sacrifício, oferecia holocausto ao Senhor pelos filhos dele, sabia? Ele falava assim, se os meus filhos pecaram, se eles fizeram alguma coisa errada, eu já sei, eu vou lá oferecer o sacrifício para o Senhor. E a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus. Vocês sabiam que ele era muito temente a Deus? Ele era um homem muito bom, ele era um bondoso, ele fazia só as coisas que agradavam ao Senhor. E ele era também honesto. Isso mesmo, crianças. Ele só fazia o que agradava ao Senhor. Tudo que agradava ao Senhor. Será que nós estamos fazendo só o que agrada ao Senhor? Será que nós estamos sendo tementes a Deus? Será que nós somos crianças boas? Honestas? Jó foi um homem muito honesto. Ele agradava a Deus. E um dia, lá no céu, teve uma reunião
lá naquele céu, com Deus e aqueles seres celestiais. E de repente, quem apareceu lá? Ai, meu Deus, o inimigo das nossas almas, ele apareceu lá. E Deus falou para ele: de onde vem, Satanás? E ele falou assim: de rodear a terra, de passear pela terra. E Deus falou para ele: mas e você viu meu servo Jó nesses teus passeios? Você viu meu servo Jó? E ele falou assim: vi sim. E Deus disse: ele é temente a Deus. Ele é um homem íntegro, reto perante a Deus. Não há ninguém na terra como ele. Daí Satanás falou assim para Deus: não tem mesmo, meu Deus, sabe? Não tem. Esse homem tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem muita riqueza, ele é o maior de todo o Oriente. Por isso que ele é temente a ti, por isso que ele não blasfema contra o teu nome. Por isso, ele tem tudo. Quero ver se ele não tivesse nada, se ele ia continuar assim. E Deus sabia, conhecia Jó. Então falou assim: então, Satanás, faça o seguinte, você pode ir lá e tocar em tudo que Jó tem, mas só não vai tocar na vida dele, só não toque nele. O restante você pode fazer tudo. Meu Deus, Satanás saiu correndo, não perdeu tempo, ele é ligeiro e saiu correndo. E aí começou a grande tribulação, as grandes, tantas notícias ruins na vida de Jó. Sabe o que aconteceu, crianças? Jó, então, estava lá na sua casa quando de repente veio um servo correndo e falou assim: Jó, olha o que aconteceu. Vieram os homens, pegaram os bois e mataram todos os empregados a fio da espada. Não sobrou ninguém, só sobrou eu. Eu estou aqui só para te dar a notícia, mas morreu todos os empregados. Mal tinha acabado de falar esse, chegou outro: Jó, eu tenho uma notícia muito triste, você nem sabe, aconteceu um raio, o raio caiu lá na plantação e o que aconteceu? Morreram todas as ovelhas, morreram todas e tudo que estava lá morreu tudo, só sobrou eu aqui para te dar a notícia. Crianças, quanta notícia ruim a gente recebe na vida da gente, né? Ai, mas e Jó, o que aconteceu com aquele homem que era temente a Deus? Meu Deus, e agora tanta notícia ruim? Mal terminou aquele homem de falar, já veio outro correndo. Olha, Jó, veio aquele povo lá, os inimigos, e eles pegaram e roubaram os camelos e levaram tudo embora, não sobrou mais nada, levaram tudo. Ficou eu aqui para te dar a notícia. Meu Deus, e agora aquele homem que era fiel, temente a Deus, o que será que aconteceu com ele? Mal tinha acontecido, acabado de falar a notícia, veio outro e falou assim: Jó, você nem sabe, os teus filhos estavam todos reunidos lá na casa do seu filho mais velho, eles estavam ceando tudo e de repente o que aconteceu? Veio aquele redemoinho e foi levando tudo, levou a casa, derrubou tudo e eles morreram todos. Isso mesmo, aqueles 10 filhos de Jó morreram todos de uma só vez. Meu Deus, e agora o que aconteceu com Jó? Ele vai pecar agora, meu Deus, ele vai pecar. Crianças, sabe o que ele fez? Ao invés dele pegar e xingar e amaldiçoar Deus, ele pegou e se jogou no chão, ele rasgou as suas vestes, rasgou tudo, raspou a sua cabeça e ele se prostrou. E ele ofendeu a Deus? Não.
Ele falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele foi temente até nessas tribulações. Ele teve paciência, ele não se desesperou, porque ele sabia que ele podia confiar em Deus, que tudo o que estava acontecendo era permissão de Deus. Mas e aí? Teve uma segunda reunião lá nos ares, lá no céu. E aí se apresentaram novamente aqueles seres celestiais. E Satanás estava lá de novo. É, isso mesmo. E daí Deus perguntou para ele: de onde vem, Satanás? E ele falou: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor Deus disse: viste tu, meu servo Jó? Ele não pecou. Ele é um homem reto, íntegro. Daí Satanás falou para ele: Senhor, pois então, ele tem saúde. Quem tem saúde é assim mesmo. Não se preocupa não. Ele só é íntegro e reto porque ele tem saúde. E sabe o que Deus falou para Satanás? Então pode ir, pode tocar ali na saúde, nos ossos, na pele, mas você só não pode tocar na sua vida. Não pode tocar na vida de Jó, mas você pode fazer o que você quiser com ele. E novamente Satanás foi correndo e se apressou logo. E o que ele fez, crianças? O que será que ele foi fazer? Ele tem pressa. E ele pegou e ele colocou uma doença terrível em Jó. Terrível, da planta dos pés até o fio de cabelo, o último da cabeça. Ele pôs chagas, ele pôs feridas, aquelas feridas horrorosas no corpo de Jó. Ai, que tristeza profunda de Jó. Ele estava doente, ele tinha que pegar esses cacos para se coçar. Ele tinha, aquele povo cortava a volta dele, ninguém queria mais chegar perto porque ele fedia, o fedor era, sentia de longe, ele estava podre, ele estava se desmanchando, ele estava horroroso. Ele tinha um hálito tão fedido que a mulher dele não conseguia nem chegar perto dele. Ele estava muito ferido, ele estava angustiado. Mas nem assim. Ele pecou contra o Senhor. De repente, a esposa de Jó chegou perto dele e ela ficou muito irada com aquela situação. E ela falou assim: Jó, que situação é essa, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Morre, você é um verme, você vai morrer mesmo, então vai, já morre. Amaldiçoa o seu Deus. E a Jó pecou. Não, Jó falou assim: você fala como doida. Não, nós recebemos o bem do Senhor e não vamos receber o mal? Não, vamos sim, vamos receber o mal do Senhor também. Não é assim não que acontece. E ela pegou e se afastou de perto de Jó. Mas Jó, ele tinha também 3 amigos. E esses amigos vieram de longe. Quando eles ficaram sabendo da notícia, falou assim: Jó tá nessa situação, vamos visitar Jó. E foram correndo. Quando chegaram, eles não conseguiam, crianças. Eles não reconheciam Jó. Ele estava muito feio, estava deformado, estava podre, fedido. Mas eles chegaram perto de Jó e ficaram tão tristes que eles rasgaram também as suas vestes. E eles ficaram 7 dias lá com Jó, eles não conseguiam nem falar nada, não falaram nada. Mas quando passou os 7 dias, eles pensaram assim: que estranho, né? Que estranho, Jó tá desse jeito. Olha lá, tudo fedorento, horrível.
Eu acho que Jó pecou, viu? E começaram a apontar o dedo para Jó e falar: Jó, você pecou, você roubou, você prostituiu, você fez coisa errada, se arrependa, Jó. Se arrependa, você tem pecado. E Jó falava com eles não, que ele não tinha pecado, que isso daqui, ele também não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas eles acusaram muito Jó. Sabe, crianças? E Jó ficou naquele desespero e ele questionava Deus, falava: Deus, por que está acontecendo comigo? E ele amaldiçoava até o dia que ele nasceu. Ele pegou e falou, expressou muitas coisas que ele estava sentindo, de tristeza, de angústia de alma. Mas nem assim ele pecou contra Deus. Ele questionou Deus, um monte de coisa, mas ele não falou nada contra Deus. Ele foi paciente. Tudo o que aconteceu, ele teve serenidade para lidar com aquela situação. Ele não ficou ansioso. Talvez ele queria, mas ele sempre foi temente ao Senhor. Como o Senhor havia dito, não há homem na terra igual Jó. E ele, daquela situação, e Deus num silêncio total. Não falava com ele, não falava, e aqueles acusadores falavam, e ele estava triste, angustiado, queria morrer, ele desejou a morte um monte de vezes, e nada daquilo, aquela situação tão triste, ele não tinha mais casa, família, dinheiro, não tinha amigo, a esposa dele largou ele, não queria ficar perto dele. E depois de passar um tempo assim, Deus naquela ausência total não falava mais com ele. Eis que o Senhor vem e se manifesta e fala com ele através de um redemoinho. E o Senhor vai lá e começa a falar com Jó. E o Senhor fala com Jó, mas o Senhor não fala as perguntas, não responde as perguntas que Jó tinha feito. Mas o Senhor é soberano. O Senhor falou de tudo que ele fez, de tudo que ele faz. Ele falou um monte de coisas lindas para Jó. E Jó viu que ele não era nada. Ele pegou e falou: meu Deus, me perdoa de eu ter questionado, Senhor. Me perdoa. Eu sei que o Senhor é dono de tudo. E lá ele tinha falado assim: nem que o Senhor me mate, nem que o Senhor me mate, eu ainda esperarei. E ele esperou com paciência, e o Senhor voltou, o Senhor falou com ele. E ele, crianças, ele se humilhou diante do Senhor, e ele orou e pediu perdão e se humilhou. E sabe o que Deus fez, crianças? Deus pegou e falou com os amigos de Jó. Falou assim, ó: vocês acusaram Jó, mas foi injustamente, não é assim não. E agora, para vocês não ser castigados, vocês vão lá e ofereçam holocausto para mim, e Jó vai orar por vocês, viu? Só assim que vocês não vão ser castigados. E Jó, crianças, mesmo com todos aqueles amigos acusando ele, o que ele fez? Jó foi lá e orou pelos seus amigos, orou por aqueles amigos. Será que a gente está orando para os nossos amigos? Será que nós estamos escolhendo que nós vamos orar? Será que nós estamos abençoando aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos acusam? Foi assim que Jó fez. Orou por aqueles amigos. E enquanto Jó orava, a Bíblia diz que Deus restaurou tudo na vida de Jó. Deus restaurou tudo. Olha que lindo, crianças. Deus restaurou tudo. Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Ele restaurou o casamento de Jó. Ele deu novos filhos para Jó. É, crianças, ele deu 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois, dinheiro, ele muito mais. Sabia, crianças? Deus restituiu tudo em dobro, porque ele não pecou contra o Senhor.
Ele foi fiel, mesmo naquela luta, naquela adversidade que ele estava passando. Que momento mais triste que aconteceu com Jó. E ele foi paciente, ele esperou no Senhor. Sabe, crianças, que às vezes a gente está lá e acontece alguma coisa e a gente pensa assim, ai meu Deus, tem que ter paciência de Jó. É isso mesmo, Jó foi paciente. Será que nós somos pacientes? Quando um amiguinho nosso, ele vem, pisa no nosso pé, o que você faz? Você revida, dá um soco nele, ou você tem paciência, serenidade e fala, não, eu não vou brigar. Será que quando a mamãe e papai falam alguma coisa pra você e de repente você não gostou tanto daquilo e você tem paciência? Será que você tem paciência quando você quer um brinquedo novo e você não consegue porque o papai está sem dinheiro? Será que você está tendo paciência de esperar o tempo de retornar aos cultos e retornar à igreja? Nós estamos neste momento com as crianças proibidas de enfrentar a igreja. Isso é uma determinação do nosso pastor presidente. Será que a gente está em casa lá assim, eu vou para a igreja? Porque a ansiedade é tanta, às vezes a gente não tem paciência de esperar, e a gente não está esperando. Não é verdade? Isso acontece comigo também. Não temos paciência para esperar o momento certo. Quando a gente está doente, fica naquela ansiedade, quer fazer as coisas com as próprias mãos. Quando você quer alguma coisa, não consegue esperar no Senhor. Será que quando tem um problema na família, a gente quer resolver tudo e sair falando, xingando e brigando com todo mundo? Será que é assim? Mas o Senhor nos diz que nós precisamos ter paciência. Nós precisamos esperar em Deus, esperar em Jesus Cristo, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para conosco. Nós precisamos esperar no Senhor cantando, louvando, adorando. Jó adorou no meio de tantas lutas e tantas adversidades. Ele foi fiel ao Senhor. Ele não blasfemou contra o Senhor. Ele foi fiel. O Senhor havia dito. E ele se tornou de novo o maior do Oriente. O Senhor fez muito mais do que aquilo que ele imaginava. E isso o Senhor faz conosco. Será que você não tem paciência de esperar nem o momento? Será que você não tem paciência para ouvir toda a história? Tem crianças que não conseguem assistir a história, ver que é uma história longa, ela não consegue, ela não tem paciência para ficar ali assistindo aquela história. Muitas vezes as tias fazem com tanto carinho e ela não tem paciência de esperar. Mas tenha paciência. Tenha paciência para assistir a EBD, para assistir o momento da história, para assistir os ensaios. Tenha paciência quando você quer aquele uniforme novo para ir para a escola e a mãe fala, não, vamos mais um pouquinho com o uniforme velho, depois eu compro o uniforme. Não vai chorar, não vai espernear, dizendo que quer o brinquedo, que quer o uniforme, que quer o tênis novo. Muitas vezes os pais trabalham tanto e não têm o dinheiro. Mas você, que é uma ovelhinha de Jesus, que é um servinho, uma servinha de Jesus, tenha paciência. Assim como Jó teve paciência e o Senhor multiplicou tudo na vida dele. O Senhor deu muito mais do que ele merecia. O Senhor multiplicou infinitamente. Assim é a nossa vida, quando nós temos paciência de esperar no Senhor. Muitas vezes a gente tem uma promessa do Senhor e o Senhor demora a cumprir. Mas acontece que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O Senhor falou conosco, a gente já quer que acontece agora. Mas não, o Senhor tem um momento certo, um momento determinado, Ele tem um propósito. E muitas vezes Ele está nos testando. Ele coloca algumas adversidades na nossa vida para ver se a gente é realmente filho de Deus, se a gente passa naquele teste, não é mesmo? Então, eu convido a você hoje a entregar toda a sua angústia e ter paciência, esperar em Jesus Cristo, esperar. O Senhor prometeu que nos levaria lá para o céu.
que nós precisamos aceitar Jesus como Salvador, que nós vamos morar lá no céu, não é mesmo, crianças? Então nós vamos esperar com paciência no Senhor, porque na hora certa tudo vai acontecer e vai acontecer de uma forma maravilhosa, surpreendente, que você vai ficar muito alegre, muito feliz com o que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família, tá bom? Vamos orar ao Senhor para que o Senhor venha nos revestir de paciência, tá bom? Senhor, ó Pai, eu te agradeço por essa história que foi contada agora nesse momento, meu Jesus. Senhor, como aprendemos com o nosso querido Jó, Senhor Jesus, nos reveste com a honestidade de Jó, com a paciência de Jó, com a temência, ele era temente a Ti, nos reveste, Senhor, com o temor da Tua palavra, Senhor Jesus, e que nas adversidades, nas lutas, nós possamos ter paciência. Agora, Senhor, venha, Senhor Jesus, as Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada criança, de cada família, Senhor, e coloca tranquilidade no coraçãozinho delas, coloca paciência no coraçãozinho dela e trabalhe, Senhor, da melhor maneira, da sua maneira, Senhor, que nós acreditamos e temos a certeza que vai ser muito melhor o resultado, Senhor Jesus, infinitamente melhor do que nós pensamos e que nós, quando a gente faz com as nossas próprias mãos, ó Pai. Senhor, derrama bênção, Senhor, sobre a vida das nossas crianças, ó Pai, pelo poder do Teu sangue. Eu te agradeço mais uma vez. Amém? Então, até o próximo momento da história. Deus abençoe vocês!